O Colégio Energia entende como educação todo o processo e trajetória do aluno dentro e fora da sala de aula, pois acreditamos que ensinar vai muito além do conteúdo. Ensinar é o processo lúdico de brincadeiras entre as crianças. É a expressão artística durante uma peça de teatro. São as habilidades demonstradas em jogos. É a vontade de fazer a diferença na sociedade com aquilo que se aprende em aula. Valorizamos as particularidades de cada um no momento da aprendizagem e buscamos desenvolver conexões valiosas entre a escola e a vida. Nós entendemos que educação é tudo aquilo que faz parte da sua trajetória, porque a sua história começa aqui. Senhores pais, boa noite. É com enorme satisfação que nós do Colégio Energia os recebemos essa noite, essa tarde e noite chuvosa, fria, para uma conversa rápida, informal. Imaginamos que nós gastemos algo em torno de uns 90 minutos para esse nosso bate-papo. E quem vos fala é o professor Nilson, eu sou um professor de biologia, adiantado. Se olharem a cor do cabelo ou a falta deles, já de muito tempo. Entrei numa sala de aula aos 18 anos, lá se vão 44 anos, em que a minha vida é amanhecer numa escola e anoitecer numa escola. Se eu tiver no meio do público que me ouve um ex-aluno, ficaria mais feliz ainda. E se estiver por aí, pode se identificar no chat. Tá, gente? A ideia é que a gente faça uma explanação sobre a nossa instituição e também sobre o novo ensino médio, nível de ensino que seus filhos vão ingressar no ano de 2023. Ok? Nós vamos fazer uma explanação e depois a gente abre um espaço para os questionamentos que serão feitos via chat. E eu, com ponto eletrônico, estarei recebendo-os aqui, vou comunicando e vou lendo e vou explicando ou respondendo. Eu quero começar fazendo uma explanação da nossa instituição como um todo. O ensino médio, desde concepção e até às vezes o ensino fundamental, essa dicotomia aqui é muito forte. Há escolas que focam na formação e há escolas que focam na informação. As ditas escolas conteudistas, que não seja conteudista pejorativo, obviamente. Nós temos como instituição, como concepção de ensino, algo um pouquinho diferente. Então, ao invés da gente usar esse informação versus formação, nós preferimos essa situação aqui. As duas coisas juntas. A sociedade competitiva, como se apresenta, quanto mais conhecimentos, de forma geral, os alunos adquirirem, melhor para eles. Só que nós não podemos esquecer da primeira parte, a formação de um cidadão consciente, de um cidadão antenado com as coisas do mundo moderno, é um cidadão que tenha valores para a vida em sociedade, e que o torne, além de um grande profissional, um grande pai de família. Então, a nossa escola foca na formação, sim, mas também na informação. A formação ela pode ser feita de maneira sutil
em pequenos detalhes, em pequenos projetos. Vejam que o foco maior da informação ainda é no ensino fundamental. Aí existem escolas na cidade, talvez como aquela escola que seus filhos são egressos, que tem uma importância e que dá uma ênfase muito grande nisso. Isso é extremamente positivo. Tá? Então, trabalhamos com formar alunos, tá? Mas também que eles saiam daqui com um cabedal de conhecimentos, que é uma expressão clássica, tá? Com um grau de conhecimento bastante importante, bastante interessante e produtivo para o futuro dele. Outros aspectos gerais, tá? O que eu preciso chamar a atenção? O ensino médio, nos últimos anos, tem mudado bastante. E ele diria até que ele é diferente em relação àquele ensino médio que os senhores, há cerca de 20 anos, por exemplo, passaram. Olha aqui, ó, o ensino médio não é uma mera preparação para o vestibular. A gente tem que desmistificar essa ideia. Tá? E nem o vestibular deve ser o objetivo, o fim deste segmento do ensino. Por que isso? Porque o ingresso ao ensino superior, o ingresso às universidades tem mudado muito nos últimos anos e tem mudado de forma intensa, de forma marcante. Se a gente trouxer essa situação para a realidade da nossa cidade, por exemplo, ou da nossa região, eu posso puxar aqui alguns aspectos para discutir com os senhores. Primeiro, que a única forma de ingresso ao vestibular, ao ensino superior, não é somente o vestibular. Só para os senhores terem ideia, de São Paulo para cima, no mapa brasileiro, todas as universidades, praticamente todas, públicas, estaduais ou federais, a forma de ingresso único é o Enem. E aí a Federal do Rio de Janeiro, que é uma universidade enorme, Federal de Minas, vai subindo. Restam os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que têm parte das vagas pelo Enem e parte das vagas pelo vestibular. E o Enem não é um vestibular comum, muito pelo contrário, é um exame mais complexo, ele exige mais habilidades e competências, ele trabalha muito com a questão de contextualizar, muito com a questão de interpretar, muito com a questão de ler. Tá? Não é só aquele foco em assuntos fechados, a solicitação de uma data, de um detalhe importante de uma reação química, nada disso, muito pelo contrário. Além disso, a realidade também do ingresso na carreira superior tem mudado. A quantidade de pessoas inscritas nos vestibulares também tem mudado. Só para terem ideia, há cerca de 8 anos atrás, um dos cursos mais procurados na Universidade Federal de Santa Catarina era o curso de Medicina, chegou a ter 240 candidatos para cada vaga. Nos últimos vestibulares, para esse curso, a média foi de 80 e poucos candidatos por vaga. Vejam a mudança marcante. O número de vagas que tem sobrado é bastante grande, o número de inscritos tem sido muito menor do que nos últimos anos. A presença e a forma de outras universidades trabalharem na região tem mudado. A Unisul teve seus cursos vendidos para uma instituição privada, a Univale ainda está na nossa região, e só para os senhores terem ideia, na Univale e na Unisul, os únicos dois cursos, nessas duas universidades, o único curso que tem vestibular é o curso de medicina. Para todos os outros, o ingresso é por uma mera apresentação do currículo escolar. Tem mais situações que a gente possa discutir? Sim, nós temos hoje a presença do IFSC na área tecnológica como curso superior, Instituto Federal de Santa Catarina, nós temos a presença de outras instituições privadas. Então, não poderia ser o vestibular o fim, não poderia ser a referência do ensino médio. O ensino médio é amplo, o vestibular é consequência. Talvez o Enem, ou é consequência também o Enem. Outros aspectos ligados a esse tema. O que o ensino médio propõe, então? Ou seria, talvez, de forma ampla e bem aberta, que o aluno saia do ensino médio com sólidos conhecimentos, sabendo gerir esse conhecimento, sabendo interpretar, usá-lo. E o que esse conhecimento pode permitir a ele? Ele faça escolhas, gente. Escolhas para a vida futura dele. Ele escolha o curso que ele quer, que ele escolha a universidade que ele quiser, se ele quiser estudar no exterior, que ele possa ir estudar no exterior. E ele, ao ter a capacidade de escolha, ele está, na verdade, capacitado a enfrentar uma grande competitividade que ele vai encontrar pela frente, tanto no ingresso às universidades, quanto na vida profissional e vida futura. Talvez
no sentido mais amplo possível, seja para isso que o ensino médio sirva. Tá? Gostaria de chamar a atenção de coisas importantes para um aluno sair do ensino médio, valores agregados que ele tenha que ter. Citei alguns. Poder de comunicação, saber se expressar na língua pátria, de forma oral ou escrita. Um conhecimento de mundo como um todo, afinal, a questão da globalização já foi muito discutida. Ele pode sair para fazer uma pós-graduação, para fazer um intercâmbio na área do curso que ele está fazendo na universidade, ele tem que saber para que mundo que ele vai, para que região do mundo que ele vai, a questão geoeconômica. Que ele tenha capacidade de resolver problemas, não só adquirir conhecimento, gerir esse conhecimento e com ele resolver problemas. Poder de resiliência, que nada o derrube, que ele tenha condições de suplantar as adversidades que ele vai encontrar no caminho. E que ele tenha incutido nele alguns conceitos que o mundo moderno cobra das pessoas. Para a boa convivência, para o bom desempenho, a questão da inclusão, que é um conceito moderno, a questão da empatia. E eu lembro, aqui embaixo da tela que os senhores estão acompanhando, duas situações de atividades dentro de nossa instituição que levam em conta isso. Nós fizemos, em 2019, em uma manhã na escola, a Feira da Empatia. Cada turma da escola ficou responsável por um tema. E qual era a ideia? Que esse tema eles fizessem com que os colegas das outras turmas exercitassem a empatia em relação a esse tema. Eu tive uma turma que tinha a questão da terceira idade, questão da mobilidade na terceira idade. O que aconteceu? Eles pegaram pequenos pesos desse de ginástica, colocaram no corpo dos amigos em coletes, e fizeram os amigos subir e descer as escadas da escola para ver o quão difícil é fazê-lo, com o peso do corpo e o peso da idade sobre o corpo. Outras turmas trabalharam com a deficiência visual, vendaram os colegas e andaram com eles pela escola, fizeram um jogo de xadrez vendado, fizeram um jogo de voleibol vendado. Eu tive a questão do respeito aos animais, onde uma turma trouxe um cachorro e esse cachorro foi a grande sensação da manhã dentro da instituição. Uma outra turma que trabalhou a questão da empatia num tema mais amplo, a questão das migrações do continente europeu. Simularam a travessia do mar, quando as pessoas dentro de um bote escuro trouxeram um bote para a escola, colocaram numa sala, apagaram a luz da sala, puseram esguichos d'água para simular essa travessia, usaram uma trilha sonora com barulhos, o vento, tudo isso. Então, a questão da empatia. O bullying, que é um tema moderno, que é uma situação bem contemporânea. Fizemos recentemente na escola um encontro com um especialista na questão do cyberbullying. Nesta semana passada, nós fizemos a projeção de um filme para grupos de alunos chamado O Extraordinário, que trabalha com esse tema. E no dia seguinte, o serviço de psicologia, junto com os professores regentes, fizeram uma discussão sobre esse filme em cada uma das turmas. Quando eu falo em formação, isso tem a ver. Ela só não precisa ser, ela tem que ser, como é que eu diria assim, ela está embutida, ela está absorta no meio das coisas que a gente faz, mas a grande finalidade do processo é agregar valores e melhorar a vida dessa garotada. Deixei aqui, o que a concepção do novo ensino médio tem de forma mais genérica e ampla possível. Foi implantado obrigatoriamente a partir deste ano em todas as escolas brasileiras o novo ensino médio. Uma proposta que já é de 3, 4 anos, não é tão recente assim, que tenta colocar o ensino médio brasileiro no mesmo patamar do que parte do mundo. Nós estávamos meio isolados e atrasados, por assim dizer. Ele é mais flexível, ele tenta ser mais atraente para o aluno, e quando se faz aqui a observação no quesito escola pública, principalmente para evitar a evasão escolar, o aluno ele é o protagonista do processo, ele tem que fazer escolhas durante os anos iniciais desse ensino médio, e ele se baseia todo em habilidades e competências, não somente em conteúdos. Os conteúdos existem, são lecionados, mas na hora que eles são cobrados com a vertente um pouquinho diferente. Mais aspectos que eu preciso chamar a atenção dos senhores. Quando eu trago essa questão do ensino médio e do novo ensino médio para a nossa instituição, existem alguns detalhes que
a cidade como um todo, eu diria até parte do estado de Santa Catarina, sempre teve como referência positiva em relação ao Colégio Energia. Eu lembro que durante muito tempo, e talvez alguns dos senhores aqui foram alunos, se usava uma expressão que era uma grande verdade dentro da escola. E ele acabou um dia como tema de uma campanha publicitária. O Colégio Energia é puxado, mas funciona. Tá? Nós continuamos puxando, dentro dos limites, levando em conta a individualidade de cada aluno que aqui está matriculado, mas a gente continua cobrando e exigindo, opondo esse grau de cobrança mais para cima e fornecendo todas as ferramentas que eles necessitem para acompanhar esse processo. Mas tem duas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Primeiro, a capacidade de motivar essa garotada para estudar e, consequentemente, aprender. Às vezes a gente ouve de alguns pais: o que é que os senhores fazem com o meu filho na escola? Ele nunca estudou e esse ano está estudando de forma exasperada. Estuda, fica lá no quarto direto, não perde uma aula à tarde, tem ido à escola com maior frequência. Então essa capacidade de motivar e de fazê-los participar do projeto da escola de ensinar e fazer com que eles aprendam é um handicap extremamente positivo para essa garotada nessa faixa etária. E mais uma, que essa frase foi cunhada por nós mesmos. Nós nunca perdemos uma oportunidade de ensinar alguma coisa. E posso fazer duas referências quanto a isso. Pelo menos vou me ater uma delas. Nós temos os famosos jogos, que são atividades esportivas e juntam alguma coisa numa pequena gincana, com um pequeno showzinho que eles produzem, ou coisa parecida. Esses jogos sempre são temáticos. Porque quando tem um tema, a gente os desafia de forma mais marcante e a gente faz com que eles aprendam na hora que a gente os desafia. Lembro de jogos num ano em que era ano de Copa do Mundo, onde cada equipe, na verdade, tinha que explorar um país participante da Copa, por sorteio. Tinha que trabalhar a questão cultural, tinha que trabalhar a questão gastronômica, a música, a questão econômica desse país. E eles liam, procuravam, estudavam juntos, em grupo, porque a equipe era uma sala toda. Nós já fizemos jogos cuja cada equipe representava um artista. Então tinha a equipe que era o Van Gogh, tinha a equipe que era o Picasso, tinha a equipe que era a Frida Kahlo, inclusive quem ganhou era a Frida Kahlo. Então, eles fizeram camisetas baseadas em alguma obra importante do artista, estudaram a obra desse artista, a nacionalidade, o ano, e tiveram que montar um pequeno show com base nas histórias relativas a esse artista. Tinha Picasso, tinha a Revolução Espanhola, eu vi num show, essa garotada já aprendeu um bocado de coisa quanto a isso. Então, a gente nunca perde uma boa oportunidade de ensinar coisas boas que agreguem valor e que sejam bagagem cultural, é o chamado repertório cultural para essa garotada. Qual é a ênfase, então, do ensino médio, o novo ensino médio? Eu fiz um resumo lá atrás e aqui eu vou especificar um pouquinho mais. Qual é a ênfase? O conhecimento. Ele não deixa de ser a base do processo. Bagagem de conhecimento, o chamado cabedal de conhecimentos que essa garotada tem que adquirir no ensino médio. Mas há outras coisas que vêm junto. Eles já começam a vislumbrar o mundo do trabalho e o projeto de vida de cada jovem desse. Eles têm que pensar adiante, e isso pode ser incorporado em pequenas atividades, para que ele comece a discutir e a pensar nesse futuro. Explorar a questão de liderança, ou desenvolver o espírito de liderança, que seja um líder positivo, que ele desenvolva pensamento crítico, que ele não acredite em tudo que vê e lê, que ele tenha capacidade de análise e contrapor os fatos e as ideias. A história cultural. Lembra quando eu falei lá a questão das equipes terem um artista? Ele vai conhecer mais artistas, obras desses artistas. Isso é cultura. Que ele desenvolva ou que ele explore o poder de criatividade que ele tem, que de repente nem ele conhece. Que ele faça o autoconhecimento, eu vou falar disso um pouco mais adiante, e que ele trabalhe a questão da inteligência emocional que é necessária para enfrentar o mundo moderno e principalmente agora no pós-pandemia. Então vejam que o arcabouço era bastante amplo, mas o conhecimento está lá, como ponto inicial.
Vou continuar dentro desse escopo, e só para lembrar, eu devo ter pessoas que nos assistem que são do mundo corporativo. Tá? Tem aqui a Silvana, a professora André Gil, boa noite a todos vocês, Gabriela de Simas Neves. O mundo corporativo fala em soft skills. Dentro do escopo do próprio ensino médio, isso foi citado. Porque se você olhar aqui, os detalhes que incluem as citações do que sejam, o que nós chamamos de soft skills, eles estão dentro das questões relativas ao novo ensino médio. O aluno aprender a trabalhar de forma colaborativa e desenvolver isso para levar depois para o mundo do trabalho, a capacidade de enxergar coisas diferentes, de ver pessoas diferentes e conviver com pessoas diferentes, flexibilidade, poder de resiliência, capacidade de comunicação e criatividade. Se o mundo corporativo pede isso para toda e qualquer profissão que ele vai exercer, mesmo que ele seja um empreendedor, ele precisa desses conceitos e dessas habilidades. Quando a gente fala do novo ensino médio, o novo ensino médio deixa muito claro essa primeira premissa. No ensino médio, os alunos vão caminhar, trilhar os chamados itinerários formativos. Vou fazer uma analogia para que talvez os senhores consigam enxergar isso de forma mais simples. Não foi quando vocês ingressaram na universidade, mas talvez os seus pais ou até os seus avós. Na época, quando alguém ingressava na universidade, ele não fazia vestibular para um curso em particular. Ele ingressava numa área de estudos. Alguns iam para a área tecnológica, e lá as engenharias estavam à frente. Outros iam para a área de humanas, que envolvia a ciência do direito, a administração e outras. E outras iam para a área de biomédicas, medicina, odonto, farmácia e por aí fora. Depois de um núcleo comum dentro da universidade, onde os alunos de vários cursos faziam disciplinas iguais e até juntos, dependendo do índice de aproveitamento escolar, eles escolhiam um curso dentro da área que iriam fazer. Imaginem essas áreas. Essas áreas elas podem ser trazidas para cá. Ao longo do ensino médio, pelo menos até o final da segunda série, o aluno deve definir em qual itinerário ele se encaixa e vai descobrir mais intensamente esse itinerário na terceira série do ensino médio. Quais são esses itinerários? O que é preciso lembrar ainda? Esses itinerários, eles não são um mero aprofundamento de conteúdos, muito pelo contrário. Dentro desses itinerários, eles têm pequenos caminhos que nós chamamos de trilhas. E as trilhas são muito mais uma imersão nos temas dessa área e até nos conteúdos, do que propriamente estudar o conteúdo de forma aprofundada. E quando a gente fala em imersão, ele faz oficinas sobre esses temas, desenvolve projetos, faz atividades, não meramente uma aula expositiva, porque a finalidade não é na expressão aprofundar, é imersão, viver, conviver, conhecer, executar, relacionar e essas coisas todas que a gente pode citar. E aí, nessa sequência, eu cito os 4 itinerários possíveis. Na verdade, são 5, um deles é da área tecnológica, que boa parte das escolas privadas não estão desenvolvendo. Aquelas escolas que trabalham só com a questão tecnológica, tipo as escolas do sistema S, elas trabalham somente, de repente, a questão da tecnológica. Nós trabalhamos com um itinerário chamado de matemática e suas tecnologias, outro chamado de linguagens, códigos e suas tecnologias, outra chamada de ciências da natureza e suas tecnologias, e outro chamado de ciências humanas e sociais aplicadas. Vou voltar a citar as disciplinas que se relacionam a cada um desses itinerários. O itinerário número 1, matemática, o próprio nome já diz. O itinerário número 2, ele trabalha com língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física. O itinerário número 3, ciências da natureza, ele envolve os temas relacionados à física, química e biologia. E o último itinerário, ciências humanas e sociais, trabalham com os temas relacionados à geografia, história, filosofia e sociologia. Ok, gente? Então, esses são os 4 itinerários. Os alunos vão fazer
atividades semestrais que eles escolhem de qual itinerário desse eles fazem atividade. Essa atividade a gente chama de trilha. Eles fazem no mínimo 2 trilhas no ano, no mínimo 1 trilha por semestre. Eles podem escolher um semestre de um itinerário e outro semestre de outro. Tá? Aí fica aquela questão que eu coloquei lá no início, o aluno é o protagonista e ele faz escolhas, mas óbvio que ele tem que olhar para frente, imaginar se ele já sabe, pelo menos de forma mediana, o que quer fazer, que profissão seguir, que área seguir, ele tem que começar a se encaixar nisso daqui. Tá? No próximo ponto, eu quero dar agora uma ideia geral do que é o novo ensino médio. O novo ensino médio, qual o currículo desse novo ensino médio? Ele tem 2 partes básicas. A primeira delas é chamada de formação geral básica. O que é essa formação geral básica? Aquelas disciplinas que tradicionalmente sempre fizeram parte do ensino médio. Matemática, física, química, biologia, geografia, história, sociologia, filosofia, língua portuguesa, língua estrangeira. Tá? Esse rol de disciplinas que fazem parte do ensino médio normal. A gente chama de formação geral básica. Mas os itinerários formativos. Lembra que o caminho que ele faz dentro do itinerário é que nós chamamos de trilhas, as atividades dentro do itinerário. Lembro também que o ensino médio, a implantação obrigatória a partir desse ano, aumenta a carga horária do aluno junto à escola. Tá? A carga horária mínima até então era de 800 horas ano, agora passou a ser 1.000 horas ano. Nós vamos discutir mais um pouquinho essas coisas aqui à frente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de trilhas que nós usamos ou vamos usar ainda. Vou pegar 2 ou 3 dessas, vou pegar, por exemplo, matemática e suas tecnologias. Eu tenho nesse rol de trilhas aqui 2 trilhas que são de matemática e suas tecnologias. Quais são elas? Olha o número 2. Fechando a conta, desenvolvendo consciência financeira. O mundo moderno exige isso daqui, de todo e qualquer cidadão, e ele pode começar a aprender isso na escola. Conviver com o mundo do dinheiro, aplicação, poupança, rentabilidade, tá? Ele fazer pesquisas de preços, ele valorizar o dinheiro e saber como esse dinheiro se esvai se não for bem cuidado e bem aplicado. Evitar o excesso de consumismo, são todas situações que os alunos vivenciaram. Numa delas eu fui com eles, com um grupo deles, quando eles foram fazer uma pesquisa de preços no supermercado para um evento que eles iriam criar. E eu tenho uma outra trilha aqui que refere-se à matemática, que é a número 4. Problemas em xeque, que vai ser agora do 2º semestre. Eles vão usar a matemática para resolver problemas. Como resolver problemas do cotidiano usando a ciência matemática. Tá? Eu posso ter aqui a trilha, por exemplo, de linguagens. A número 1 foi a trilha do 1º semestre, muito além da influência. A questão da publicidade, consumismo, tá? Tudo isso foi discutido. Lá embaixo, a número 6 é a trilha do 2º semestre de Códigos e Linguagens, Strike a Pose. O comportamento nas redes sociais, as críticas à rede e na rede social, os limites. E eis aqui uma trilha muito importante para essa garotada que hoje está no mundo virtual, que faz uso de forma incomensurada disso, e eles precisam que alguém os oriente sobre o lado bom e o lado ruim desse processo todo. Então, se tem vários exemplos de trilhas, repito, a trilha é a atividade semestral que está dentro de um daqueles 4 itinerários. E lembro que eles podem fazer num semestre a trilha de um itinerário e no outro semestre a trilha de outro itinerário. Eles têm que fazer testagens até eles acharem a coisa que mais eles se adaptam, que é mais atraente e que tem mais a cara deles. Para ajudar na escolha do itinerário, até porque muitos alunos são muito imaturos, existe uma atividade paralela chamada de projeto de vida, que é obrigatório também. Ele equivale a uma aula semanal na grade da escola, de todas as escolas. O projeto de vida pode ser trabalhado por um professor, mas também é bom que esteja ali junto ao serviço de psicologia da escola. E aqui nós estamos atuando dessa forma. O projeto de vida pensa no presente do aluno, mas ele tem que imaginar o seu futuro. Então vejam, ele tem que pensar onde ele está situado hoje, o que ele tem, o que ele quer, o que ele imagina, o que ele pensa,
mas projetar isso no mínimo 3 anos para frente. Tá? O autoconhecimento é muito importante aqui. Conhecer as suas habilidades, suas competências. Tá? No meio de tudo isso pode haver um quê de algo que vocês conheceram como escolha profissional, orientação profissional. Tá? Pode ter um quê disso dentro desse processo todo, e tem. Tá? Até porque, repito, ali pelo final da 2ª série do ensino médio, ele já tem que começar a ter uma escolha mais sólida, se ele ainda não a tem. O que nós temos a ver na escola, mais especificamente, sobre isso? Tá? Junto com o projeto de vida, nós trouxemos uma plataforma chamada Plataforma Pleno, que é muito conhecida no mundo das escolas, tá? Que dá um suporte muito grande, e ela veio nos ajudar no projeto de vida e também nas atividades de cunho socioemocional. Repito, no mundo corrido, tá? E mais ainda pós-pandemia, toda e qualquer atividade, toda e qualquer orientação, toda e qualquer vivência de ordem socioemocional que você faça dentro da escola tem uma importância inominável. Essa garotada, eles têm que estar bem por si próprio, tá? Eles têm que estar seguros, eles têm que estar felizes, eles têm que estar sem medo, sem ansiedade excessiva, e para isso o projeto socioemocional ajuda, e ele faz parte do projeto de vida e dessa caminhada da garotada em todo esse ensino médio. Tem mais uma novidade no ensino médio. São as chamadas disciplinas eletivas. Vou fazer um outro paralelo com, possivelmente, a vida de ensino superior dos senhores. Os senhores lembram das disciplinas optativas que os senhores tinham que fazer na faculdade? Havia um conjunto, uma gama delas, uma gama dessas disciplinas, e você tinha que escolher uma ou duas delas para fazer, dependendo do curso. No ensino médio existem as chamadas eletivas. A escola oferece várias delas e o aluno tem que escolher pelo menos uma delas a cada semestre. E essas disciplinas que a escola pode criar, elas são das mais vertentes diferentes possíveis. Elas podem estar ligadas, inclusive, aos itinerários. Tá? Então, eles têm que fazer também essas disciplinas, as eletivas, e eles é que escolhem qual eletiva vão fazer. Se eu estou falando de ensino médio, gente, eu preciso alertá-los que o tempo corre. Seus filhos cresceram. O ano de 2023, eles estarão no ensino médio, primeira série. Ano de 24, eles estarão na 2ª série do ensino médio. E ano de 25, amigo, seus filhos estarão no terceirão. Quantos dos senhores não têm saudade da época do terceirão? Que muitos dizem que é a melhor fase da vida escolar. Quantos não têm saudade? Se eu pedir para levantar a mão, vai ser um tal de mãozinha levantada aí na câmera. E os seus filhos daqui, em 2025, estarão no terceirão. E a terceirão é a terminalidade do ensino médio. E essa terminalidade, obviamente, envolve um momento de vida diferente, mais responsabilidade, o ingresso na universidade, a vida autônoma, as cabeçadas que ele vai dar lá na universidade e vai aprender com elas, porque é a escola da vida que mais ensina. Eu chamo a atenção o seguinte: o novo ensino médio já é obrigatório no ano de 22. Então, quem está hoje na primeira série do médio faz a 2ª série em 23, e 2024 ele está no terceiro. E lá em 2024 é o primeiro ano do novo Enem. Se existe um novo ensino médio, nós teremos também o novo Enem. Esse novo Enem tem novidades. Sabe-se que ele terá 2 etapas, uma delas geral e outra específica. Não tem nada totalmente fechado e batido. Nós temos muitas dúvidas quando eu digo temos mercado de escolas e o mundo das escolas tem. Falta muita coisa para ser normatizada ainda. Mas sabe-se que eles serão em duas etapas, como hoje o Enem já o é. Uma delas será geral e a outra será específica. E essa específica vai bater com a questão dos itinerários formativos. Possivelmente, isso eu ouvi de um conselheiro do Conselho Nacional de Educação, as universidades terão que dizer para cada curso quais são os itinerários que elas vão cobrar. E essas provas específicas serão diferentes, ou para blocos de cursos, ou para cada curso individualmente. Foi aí que eu lembrei que o itinerário não é um mero aprofundamento. O itinerário é imersão no mundo dos temas daquela área de conhecimento. Lá
nós teremos ainda a continuidade da redação, com esse peso forte que a redação tem. A redação no Enem vale 20%. Depois eu vou falar quanto é que vale no vestibular, o atual que existe. Tá? O que se tem pela frente? Se vai ter ou não questão discursiva nesse novo Enem, não se sabe. Tem uma discussão sobre isso ainda em andamento. E ali eu pus um ponto de interrogação no lado vestibular. Por quê? Porque as universidades que ainda desejarem persistir com o seu vestibular terão que fazer um vestibular nos mesmos moldes, com a mesma concepção do novo Enem. E é aí que eu chamo a atenção. Não se sabe até que ponto nós teremos vestibulares acontecendo já no ano de 2024. Tá? Porque quem continuar fazendo, e lembra que hoje só faz de São Paulo para baixo, tá? Quem continuar fazendo vai ter que entrar nesse molde, nesse modelo. Tá? Então, por isso que a gente não pode ter o ensino médio só como objeto final o vestibular. Muito pelo contrário. Tá? Não se pode perdê-lo de vista, obviamente. Mas não ele ser a grande referência. Ele faz parte do processo de terminalidade e onde a coisa vai ser consequência. Falando rapidamente um pouquinho da nossa escola, nós estamos situados na Praça Santos Dumont. A referência mais fácil em Florianópolis é atrás do Teatro Álvaro de Carvalho. Tá? É a única sede, talvez muitos de vocês nos conheceram lá embaixo, a gente chama embaixo porque em relação ao prédio que estamos é a parte baixa da cidade, próxima à Praça 15, que era a esquina da rua Saldanha Marim com a rua Tiradentes. De lá saímos, nós tiramos uma parte do nosso administrativo de dentro da escola e trouxemos as turmas que estavam lá embaixo, que eram turmas de terceirão e pré-vestibular, porque aquela área da cidade, para quem conhece, ela já não é tão salutar quanto era há 20 anos, 10 anos atrás. Tá? Ela já é uma área bastante, que eu não sei nem o termo a qual designar, mas não é salutar. Os senhores que se passarem por ali saberão disso. O entorno da Praça 15 já não está muito legal, faz tempo. Tá? Trouxemos todas as turmas que estavam lá embaixo para cá. E aqui já havia o ensino fundamental 1, 2 e parte do ensino médio. Tá? Nós estamos num prédio que quem olha da frente pode parecer pequeno, mas são 4 pisos, subsolo, piso térreo, primeiro piso e segundo piso. Esse prédio ele tem o formato de um L, tá? E ele sai, a entrada principal, no fundo do prédio, vira um L à direita e sai na rua ao lado, que é a rua... deu branco o professor Nil, 13 horas e 5 minutos, e para saírem antes, necessariamente os senhores têm que ligar na escola e pedir que liberem seus filhos. Se eles quiserem permanecer dentro da escola, eles podem almoçar aqui, ficar até a ida na quadra que ralou o joelho, até um mal-estar passageiro, até aquele chazinho milagroso que cura tudo, efeito placebo, a gente tem na escola, além de uma sala multiuso. Se quiserem conhecer, serão muito bem-vindos. Agendem, que a gente faz uma visita para mostrar a estrutura da escola. E a gente tem alguns projetos especiais, que fazem parte desse escopo de formar e informar. Nós temos uma atividade que a gente faz todo ano chamada Noite de Aplauso. Ele é um projeto que culmina com a apresentação de teatro, ou no Teatro do SIC, ou no Teatro Pedro Ivo. Cada turma forma uma equipe, e todo ano esse projeto tem um tema diferente. Esse projeto já foi grandes personalidades no mundo moderno, ele já foi grandes invenções que mudaram a humanidade. Ele já teve que foi o último ano que foi presencial, que foi grandes musicais da Broadway. O que é esse projeto? Os alunos têm os temas sorteados e cada turma forma uma equipe. Quando ele recebe esse tema, ele tem que fazer um estudo, uma resenha sobre esse tema, no aspecto histórico, filosófico, sociológico, temporal. E eles montam como se fosse um grande trabalho, um grande texto. Depois eles adaptam isso para uma esquete de teatro. Eles ensaiam, produzem tudo e fazem uma apresentação no auditório da escola, com um júri que é da própria escola. O júri escolhe os 5 melhores. E esses 5 melhores vão para uma apresentação no teatro, aí com um júri externo. Qual a ideia disso? Lembram lá atrás que eu falei bagagem cultural? Bagagem cultural? A gente descobre lideranças, que são aqueles alunos que de cada turma lideram o processo, aquele que dirige a peça. Gente que tem habilidade artística para fazer a trilha sonora, outros para fazerem o cenário.
Tem atividade para todo mundo. Aquele que nada quer fazer, a gente sempre diz, tem coisas para você fazer, meu filho, você ajuda. Espírito colaborativo. Você vai fechar a cortina, abrir a cortina, vai carregar as coisas, vai botar a mesa na posição, porque todo mundo tem uma função para executar nesse processo. A ideia é que eles aprendam a trabalhar conjuntamente, espírito colaborativo, em prol de um objetivo comum, que é ganhar, que é ter a melhor peça. E essa premiação no teatro, ela é feita tipo um Oscar. Tem um troféu para tudo quanto é categoria. Melhor trilha sonora, melhor cenário, melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, e vai por aí fora. Sociabilização está dentro disso. E é muito importante. O projeto tem como tema para 2022 Shakespeare. As obras de William Shakespeare. Então vejo uma garotada de primeira série e de segunda série trabalhando com esse autor internacional. É cultura pura. Eles vão fazer uma imersão nesse tema e vão descobrir coisas embutidas na arte desse grande artista. Falei há pouco dos jogos temáticos, onde a gente faz com que o tema eles aprendam. Nós temos um churrasco de integração. Fomos a primeira escola em Florianópolis para fazer isso. Esse churrasco de integração a gente faz no segundo final de semana de abril. A gente leva-os para um sítio. Lá a gente faz torneio de futebol, torneio de voleibol, esses jogos de salão, de mesa. Faz tudo isso. Depois libera geralmente a piscina para eles. O almoço nós servimos, botamos cada um de nós o nosso avental e servimos o almoço. E depois sai a apresentação musical. Lá pelas 4 da tarde, os pais recolhem seus filhos lá nesse sítio e levam para casa. Aí sai aquela caravana. É um pai com carro cheio, 7, 8 dentro às vezes. Nós participamos de todas as Olimpíadas de Caráter Científico, OBMEP, Canguru, ambas na disciplina de matemática, a OBA, que é da astronomia. Quem acompanha nossas redes sociais deve ter visto, nós fizemos uma postagem de medalhas de ouro na Canguru. Estamos postando hoje e amanhã mais alguma coisa de medalhistas, várias medalhas de ouro, várias de prata. E vamos ainda, já chegou a premiação da Olimpíada Brasileira de Astronomia, que a gente vai também discutir. E outra atividade que é muito grata e que é muito legal, que é uma atividade produzida pelo curso de Relações Internacionais da Universidade Federal, que é o CIEN, onde os alunos formam equipes por escolas, vão todos trajados de terno, de roupa social, para um debate em cima de grandes temas e conflitos internacionais. Então há uma gama de muita coisa diferente a ser feita. E nós temos os pequenos projetos que a gente faz cada ano. Esse ano nós já fizemos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, com uma apresentação no pátio da escola, professores participando e envolvidos. O pessoal se caracterizou, ficou muito legal. O filme e o debate sobre bullying, que eu já comentei antes, o filme é o Extraordinário. E hoje à tarde nós fechamos mais uma atividade dessa semestral, uma série bastante conhecida. O pessoal está maratonando. E essa série tem algumas coisas que podem ser discutidas dentro da escola, então nós aproveitamos para fazê-lo. Aliás, fizemos até a versão Mané, que virou coisas estranhas, não coisas estranhas. Agora à tarde o auditório da escola estava todo decorado, fizeram a trilha sonora do filme da série rodando, e eles fizeram um amplo debate sobre os temas envolvidos. A questão da adoção, a questão do bullying, a questão da Rússia, e por aí afora. Um mundo invertido na energia. Eu vou agora percorrer um informativo de matrícula. Aí parte disso eu já falei, então ele vai andar um pouco mais rápido. Esse informativo de matrícula a gente tem impresso, ou tem o PDF dele, que depois o pessoal da área comercial pode passar para vocês no grupo, ou se nos visitarem receberão impresso e a gente discute sobre ele. Matrículas 2023, novo ensino médio. Nós prevemos iniciar as aulas no dia 6 de fevereiro de 2023. Horário das aulas, 7h30 às 13h05. Menos na sexta-feira. Sexta-feira eles saem às 12h20. São 34 aulas semanais. A garotada viva diz assim, ô professor, o senhor tem algum convênio com o restaurante do shopping? Eu sempre perguntei, por quê, meu jovem? Porque a gente vê esse pessoal descendo, indo tudo para o shopping depois da aula. Eu disse, não tem. A ideia não é essa. Aliás, amanhã eu tenho uma atividade na escola que a gente chama de Dia do Pijama, criada por alunos. Amanhã, se os senhores passarem nas cercanias da nossa escola, vão ver a garotada chegando de casa de pijama.
É uma brincadeira saudável que eles criaram já há muitos anos, onde os alunos vêm para o último dia de aula na escola antes do recesso de meio de ano com a roupa que vão usar no período de aulas nas 2 próximas semanas. Vão ficar em casa dormindo de pijama, obviamente. Vamos um pouquinho mais à frente. Coloco aqui algumas fotos de alunos nossos aprovados em vestibulares e Enem. Realço que eu tenho aqui somente alunos que fizeram conosco todo o ensino médio, não tem aqui alunos de pré-vestibular, porque não é o foco dessa nossa conversa, estamos falando de ensino médio, nos mais variados cursos, os senhores podem conferir isso depois, todos os alunos egressos do terceirão. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, 2020 e 2021 não saiu o ranking do Enem, acreditamos até que eles não os divulguem mais. O Enem, até 2019, estava na sua 15ª edição. O que eu gosto de chamar a atenção no Enem? O Enem não mostra o desempenho de um aluno extremamente estudioso, de um aluno com capacidade de aprendizagem muito acima da média, de um aluno extremamente dedicado, e que quebra barreiras. O Enem é um exame onde todo aluno que está na 3ª série do ensino médio faz, e quando sai uma média do Enem para uma escola, ela expressa a média de todos os alunos que fizeram esse exame naquele ano. Tanto aqueles que têm um rendimento escolar altíssimo, quanto aqueles que têm um rendimento escolar médio, quanto aqueles que têm dificuldades e não conseguem aprender no ritmo que queriam, que desejariam. Faz a média disso tudo. Em 15 anos de Enem, a melhor média de Florianópolis é do Colégio Energia, em 11 delas. E nos únicos 4 anos que nós não fomos o primeiro, nós fomos o segundo. Então, nunca deixamos de ser, pelo menos, o segundo. É um dado que não dá para justificar, porque ele é estatístico e está registrado e publicado. E, repito, ele é um dado do grupo de alunos, todos que estão na 3ª série, não de um ou outro em particular. E se os senhores olharem o que está publicado, nos últimos 3 anos, 17, 18 e 19, além de ser a primeira média de Florianópolis, nós fomos a 2ª média do Estado. A primeira delas tem sido nesses anos de um colégio Bom Jesus de Joinville, um colégio religioso ligado à congregação luterana. Grade de aulas, chamada grade horária dos seus filhos, se aqui na escola estiverem. 34 aulas semanais, mais educação física. Eu gosto de destacar 2, 3 coisas. Na parte baixa, veja que aparece ali o itinerário formativo, do lado esquerdo, que equivale a 2 aulas semanais, e o projeto de vida, que equivale a 1 aula semanal. O que eu destaco de importante aqui? Primeiro, língua portuguesa, 6 aulas. Vejam quantas de redação. 2 aulas. Nós temos uma professora que só leciona redação, ela tem 2 aulas por semana, e o material de produção textual, de redação, ele envolve 40 temas ano. O aluno, quando recebe o material no primeiro dia de aula, ele já recebe a relação dos 40 temas que ele vai fazer no ano. Então, ele faz 40 redações, ele faz essa redação por orientação da professora, faz o rascunho, passa limpo numa folha própria para correção, destaca do caderno de produção textual, que é todo perfurado, entrega para a professora corrige, faz todas as anotações e toda a avaliação, devolve para ele, e ele tem que pegar essa redação e passar a limpo, corrigindo tudo que a professora pediu que ele corrigisse. Ele faz 40 vezes isso ao ano. Impossível que alguém não aprenda a redigir e melhorar muito o seu texto. Na escola, a redação tem 2 aulas semanais, no mínimo um tema de redação, tem mais as redações que ele faz como valor de prova, que a redação é uma prova, e tenho ainda na aula, no período da tarde, o laboratório de produção textual, o laboratório de redação, onde ele pode marcar a aula e ser atendido individualmente pela professora. São 2 professoras que se revezam todas as tardes na escola e ajudam a melhorar a capacidade dessa garotada escrever. Chamo a atenção para as 5 aulas de matemática. Por que eu chamo a atenção para essas 2 disciplinas? O modelo de Enem atual, ele tem a matemática valendo 20% de tudo, e ele tem a redação valendo mais de 20% de tudo. Então, veja que no modelo atual do Enem, 40% é a matemática e a redação.
Por isso aí está, por isso está 6 aulas de redação, 6 aulas de língua portuguesa com 2 de redação semanais, mais as 5 aulas de matemática. Professor Nilson, no vestibular, a redação no vestibular da Universidade Federal vale peso duplo, peso 2 para todos os cursos. Vejo que a redação vale o dobro da prova de física, a redação vale o dobro da prova de geografia. Então não há como o aluno fazer o ensino médio bem feito se não aprender a produzir texto. Lembram lá atrás, quando eu falei no escopo do ensino médio novo, capacidade de se comunicar via oral e escrita na língua pátria. Vejo que as coisas vão fechando no final. E eu acrescento aqui uma disciplina chamada de Geopolítica ou Atualidades. Eu tenho um professor escolhido a dedo, doutor, professor universitário, um cara mais novo que leciona atualidades. Uma aula semanal. Com isenção, sem fazer direcionamento ideológico nenhum, sem entrar nos grandes méritos, mostrando a verdade de um lado, mostrando a verdade do outro, deixando com que a família e o próprio aluno façam o seu juízo e feche a sua ideia final. Tem uma situação muito engraçada em relação a essa disciplina. Fui procurado uma vez por um pai que veio na escola por outro motivo, chegou na minha frente e disse assim: professor Nilson, ex-aluno meu, o senhor me incomoda muito. Imaginem o estranhamento desse professor quando um pai lhe diz uma coisa. Aí eu perguntei: mas por que, meu senhor? Assim, toda terça-feira meu filho tem aula de atualidades. Toda terça-feira eu tenho uma função. Aí eu espero a aula acabar e pergunto a ele no WhatsApp qual foi o tema da aula de atualidades daquele dia. Tá, senhor, e daí? Assim, é porque aí eu tenho que estudar um pouquinho à tarde, né, meu senhor? Porque toda semana, na terça-feira, nós fazemos uma janta conjunta em casa e o tema é a aula de atualidades do dia. Eu não posso perder de feio para o meu filho, né, professor? Ele disse: mas o senhor já imaginou o quanto o senhor está aprendendo? Sim. Aí eu estou brincando. Mas é a minha função. O vestibular especial feito agora em julho, na semana passada, foi homeschooling. A questão do ensinar em casa e não na escola. Um tema que vem sendo debatido aí na mídia, aí que foi objeto de lei há muito pouco tempo. Além da grade, eu tenho aqui o material didático. Nós trabalhamos com um material didático bastante condensado, quando eu digo condensado, bastante rico e espesso. Esse material o aluno recebe fisicamente, mas ele recebe também a versão digital. Esse material tem uma plataforma robusta. Todos os testes de casa estão resolvidos e comentados lá na plataforma, com videoaulas explicativas, curtas, obviamente. E é um material bastante rico. São 6 volumes e tem ainda cadernos complementares. Tem a matemática fundamental, tem o caderno de artes, o caderno de filosofia e sociologia. Esse caderno que eu falei há pouco para os senhores de produção textual, que é um caderno riquíssimo, onde estão as 40 redações ano que ele tem que executar. Aulas de assistência e monitoria. Toda disciplina lecionada na escola, ela tem um dia da semana de tarde, um professor num horário fixo, anual, parado numa sala de aula esperando o aluno para ser atendido. Para retirar dúvida, para rever um pedaço da aula. Não é um horário casual ou quando alguém pede. Ele é sistemático, anual. Então, toda terça-feira à tarde, o professor Nazareno de matemática está das 2 às 3, das 14 às 15 horas, numa sala de aula, com seu uniforme, está lá parado esperando o aluno vir. Geralmente ele vai para o quadro e faz as explicações devidas. Ele atende 1, 5, 10, 12 se vierem. E junto eu tenho as monitorias. Quando eu falo monitor, eu não tenho um estudante, eu tenho um professor. Mas qual é a diferença? O monitor, ele vai atender na sala de estudos. E eu tenho monitoria exatamente das 3 disciplinas mais procuradas: matemática, física e química. Então, lá na sala de estudos, onde tem mesas redondas, onde tem as baias, o professor vai estar lá com seu jaleco, seu crachá funcional, nos horários pré-determinados, dá uma média de 5, 6 horas por semana para cada professor de física, química e matemática, e ele está lá para atender do que for preciso. O aluno está lá estudando, está fazendo o exercício, não conseguiu, volta aqui no professor, pergunta, o professor explica para ele, ele vai lá, volta e vai acabar o exercício. A gente chama de monitoria. A disciplina de atualidades que eu já falei, nós temos um projeto que nós criamos a sigla, CAFÉ Curso Avançado de Férias. Quando chega ali pelo dia 15 de novembro, por aí, os alunos com média para aprovação já estão praticamente sem atividades.
Os que não obtiveram aprovação vêm para as aulas de revisão para depois fazer os exames finais. Nós oferecemos algumas aulas diferentes, especiais, bem distraídas, bem descontraídas, desculpe o termo, tá? Para esses alunos já aprovados. Eles são convidados a virem. Aí nós chamamos de curso avançado de férias. Tá? Nós temos um programa que envolve a língua inglesa, na verdade, os países de língua inglesa. É o continente América do Norte, tem um exame semelhante ao Enem, chamado SAT, que seria o equivalente de lá, o Enem de lá. Nós temos uma empresa e um acerto com essa empresa, onde ela aplica simulados desse exame aqui para os nossos alunos na primeira série, dentro da escola, sem custo, sem nada. Ela aplica simulados na segunda série, e se os alunos quiserem e imaginarem fazer uma graduação no exterior, nesses países, essa empresa os leva até Joinville, onde a prova é aplicada oficialmente na terceira série do ensino médio. Essa empresa tem outorga para fazer essa prova aqui no Brasil. Tá? Sempre tem um outro aluno fazendo, até porque a graduação no exterior está chamando a atenção de muita gente. Tá? Nós temos um laboratório, conforme eu já citei, de Física, Química e Biologia, onde existem aulas que o professor leva a turma para o laboratório. Nós oferecemos no ensino médio a língua espanhola no período da tarde, sem custo, em 2 níveis, nível 1 e nível 2. Tem um material próprio para isso que o aluno ganha também. Um item que eu gosto de chamar a atenção é que hoje é uma preocupação das famílias, as famílias que nos procuram perguntam muito sobre isso, a questão de segurança. Lembro que a nossa escola é fechada, tá? Como ela é uma escola fechada, os alunos só saem no final da aula. Tá? Todo aluno, quando entra, a carteirinha dele é lida no código de barras do equipamento na entrada da escola. Tá? E o aplicativo do sistema de gerenciamento já deixa marcado no aplicativo para o pai. Se o pai, basta baixar o aplicativo do Unimestre, que é o sistema que nós gerenciamos, tá? E esse sistema, ele avisa o pai o horário que o aluno chegou, que o horário que o aluno saiu, independente do horário do dia. Se ele vier à tarde, o pai está sabendo se ele entrou na escola, se ele saiu, que hora que entrou, ou que hora que saiu. Tá? Se o aluno chegar depois da primeira aula, ele só entra com comunicado da família. E se o aluno não trouxer o comunicado, a gente liga para a família para ter ciência que o aluno chegou atrasado e o horário que chegou. Laboratório de produção textual, tá? Que eu falei há pouco, laboratório de redação à tarde, atendimento individualizado, projetos disciplinares que a gente já citou, educação física, que obviamente por caráter de lei é obrigatória. Nós oferecemos educação física na escola, no contraperíodo. Aqui nós oferecemos basquete, voleibol, xadrez na sala de xadrez, dança, yoga e tênis de mesa. Fora da escola, nós temos um ambiente alugado, onde a gente oferece futebol e outras modalidades. Tá? E nós ainda aceitamos que o aluno faça a prática desportiva fora da escola. Num clube, tá? Numa academia, numa entidade, desde que lá haja um profissional de educação física com registro no Conselho Regional de Educação Física, onde ele dê uma frequência, nos dê um aproveitamento, e esse documento vem assinado para a escola, que nós arquivamos e colocamos no boletim do aluno. Como é que a escola faz avaliações? Nossas avaliações envolvem provas, seminários e alguns trabalhos. Não são muitos, não. Os trabalhos são divididos no ano e, geralmente, no máximo um trabalho por disciplina ano. E a gente costuma dividir quem vai fazer no primeiro trimestre, segundo e terceiro, e fazer o calendário disso para não acumular no final do trimestre. Tá? Dependendo da carga horária da disciplina, o aluno tem no mínimo 2 provas por disciplina. Língua portuguesa, às vezes tem 3, matemática às vezes tem 3, ou algumas até 4, dependendo da realidade de cada disciplina e dos conteúdos ministrados naquele semestre. Como é que nós avaliamos, como é que nós recuperamos a nota? De 2 formas. Primeira delas, existe o que a gente chama de recuperação paralela de notas. A recuperação paralela de conteúdos, ela é feita dentro das aulas de assistência que eu citei há pouco. A recuperação paralela de notas é feita prova a prova. Vou tentar exemplificar. O aluno faz a prova de história. A primeira prova do trimestre de história. Ele tira 7. Tem um conteúdo designado para aquela prova. Ele vai para a segunda prova de história. Quando ele recebe a segunda prova de história, ele recebe 10 questões do conteúdo da segunda prova.
mas ele recebe 2 questões a mais, a 11ª e a 12ª, cujo conteúdo explorado é conteúdo da prova anterior. Se ele acertar essas 2 questões, ele ganha até 2 pontos na prova anterior. 20% de recuperação. Se ele tinha 7 na primeira prova, ele acertou as 2 questões de recuperação que vem junto à segunda, o 7 dele passa a ser 9. Isso a gente chama de recuperação paralela de notas. Isso vai acontecendo o ano todo, vai permeando por todo o ano, até a última prova. Média para aprovação, a média é 7. Se ao final dos 3 trimestres ele obtiver 21 pontos, aprovado. Se não tiver 21 pontos, ele vai para o exame final, num outro cálculo de média, onde a média aí vira 5, pós-exame. Ok, gente? Eu tenho um serviço de psicologia bastante atuante. São 2 psicólogas que trabalham na escola, e essas 2 psicólogas trabalham a questão de aproveitamento de estudos, ensinam como estudar, fazem planejamento de estudo, além de trabalhar as questões relativas a questões de ordem pessoal. Eles fazem pré-atendimentos, eles só não atendem, não fazem terapia, tá? Mas atendem toda e qualquer situação do aluno não está legal, não está bem. Questão da ansiedade, que é muito trabalhada e que é algo muito marcante dentro das escolas hoje, pós-pandemia mais ainda. Tá? Então eles trabalham em todas essas vertentes. Lá na 3ª série eles trabalham ainda a questão da informação profissional e a questão da ansiedade lá no vestibular, mas lá na 3ª série. Nós temos vários eventos de integração, já falei deles, gincana, jogos, churrasco. Tá? Nós trabalhamos com 2 ambientes virtuais para a escola. Um deles é o sistema Unimestre, que faz o gerenciamento escolar, onde o aluno, lá ele vê a média dele, as faltas dele, as notas que ele obtém. Tá? E o professor, quando usa um arquivo multimídia em aula, ele posta lá no Unimestre para o aluno ter acesso, não passa por e-mail, já posta direto lá no Unimestre, os alunos têm acesso com a senha. E os pais também têm acesso com a senha própria. Lá eles veem também a questão, a chegada na escola, saída da escola, entrada tardia. O pai acompanha as notas, o pai acompanha as ocorrências da escola que a gente registra lá, toda e qualquer pequena ou grande ocorrência. Tá? E o pai ainda pode acompanhar as questões de impressão de boleto e coisas dessa ordem. Tá? Falei ali em ferramentas multimídias, né, porque a escola trabalha com multimídia, todas as salas têm multimídia, todas as salas têm lousa branca, tá, com canetão, todas as salas têm lousa digital, então o professor tem ferramentas para trabalhar. Informações sobre efetivação de matrícula, a gente deixa nesse documento para que os senhores vejam depois, né? Tá. Convidamos todos para um encontro conosco na escola. A gente, quando conversa, o famoso olho no olho, ele tem mais valor do que uma conversa virtual tal qual a gente esteja fazendo. Então, convido-os, agendem conosco um horário individual, agendem conosco em pequenos grupos, 2, 3 famílias, tá? Agendem até em grandes grupos. Estaremos aqui, tanto eu, a orientação pedagógica na pessoa do Marcelo, que trabalha junto comigo no ensino médio, tá? Pessoal do setor comercial está aqui também para atendê-los. Ok, gente? Tá? Convite está feito, nos adaptamos às necessidades de horários dos senhores. Tá? Essa conversa pessoal, a gente vai conversar talvez algumas questões relativas a grupos de alunos. Tá? Já amanhã, o setor comercial vai fazer contato com os senhores, porque nós teremos uma condição especial com um valor de desconto para todos que participaram dessa live, indistintamente. Tá? Dependendo de situações de grupo, a gente pode até reavaliar e reconversar sobre esse desconto. Tá, gente? Então, assim, ó, antes, não estou encerrando ainda, porque nós temos as questões de perguntas, tá? Mas a gente gostaria de, pelo menos, ter a oportunidade de conversar com os senhores. Estou colocando aqui o WhatsApp da Secretaria da Escola, para que os senhores quiserem fazer contato e tirar qualquer informação, também possam fazê-lo. Partimos para o momento das perguntas. Eu tenho o pessoal que está no chat, a pergunta pode ser feita via chat. O pessoal da técnica aí atrás. Eu gosto de música, mas está rolando aqui no meu ponto eletrônico um agora esqueci o nome da banda. Maroon 5. Tá? O moço esqueceu de tirar o som do computador dele e me deixou no Maroon 5 aqui e está gostoso. Eu tenho aqui no chat o professor André Gil, que está dando depoimento sobre a sua filha. A Gabriela de Simas Neves.
A Gabriela saiu, pediu desculpas, pediu escusas, tá? Mas ela vai ter acesso ao resto da gravação. E a gente fica aguardando. Se alguém quiser fazer qualquer questionamento, que pode fazê-lo agora, ou até fazer em outro momento. Tá? Meu e-mail fica sempre aberto aos senhores. Meu e-mail é meu nome, nilson@energia.com.br. Tá? Então vamos às respostas das perguntas que nos chegarem. Não só o áudio. Essa reunião estará gravada e aqueles que o solicitarem terão acesso a ela. Mais alguma pergunta? O professor adora responder pergunta. A gente nasceu professor, virou professor e nunca deixa de sê-lo. Eu sempre digo, morro professor. Estou aguardando. É bom que hajam perguntas, porque o professor fala muito. Eu sempre digo, o professor fala, tá? Engata a sexta marcha e fala. E olha, se eu tivesse um tom de voz bonito, elegante, aquele de narrador esportivo ou radialista do interior, mas eu sempre brinco dizendo que eu consegui sobreviver falando, explicando as coisas com esse tom de voz metalizado que aqui tenho. Não sei se alguém se pronunciou, mas se tiver alguém que foi... Um dia meu aluno sentou na minha frente na sala de aula, dê um oi aí, por favor. Isso. A gente vai aguardar mais uns 2 minutinhos para saber se tem mais alguma pergunta. Não deixe sem pergunta, que eu vou achar que eu fui muito convincente e que vocês não precisam perguntar. Eu vou me achar. Ok, gente? Gente, nós vamos encerrar então. Novamente, eu reforço. Tá? Novamente eu reforço os agradecimentos. Me ponho à disposição. Eu estou nesse grupo, o qual o comercial os colocou. Então podem me chamar ali, podemos ir para o privado e conversar. Tá? E agradeço a oportunidade. Apareceu uma pergunta. Opa, obrigado. Será muito bem recebido, Márcio. Tá? Vou providenciar que trombetas soem quando você entrar na escola. Sim, eu estou aqui, mesmo sem aquele óculos pendurado no pescoço, eu estou conseguindo ler o chat daqui. Karina, eu não tenho nenhuma turma de primeira e segunda série que tenha 35 alunos. Eu estou na faixa do 32, 33. Na primeira série, 33 numa, 34 noutra, eu acho que 32 na outra. Segunda série, eu também estou dentro dessa faixa. As nossas salas são para esse perfil de público e tamanho. Obviamente que as turmas de terceirão são um pouquinho maiores. Terceirão eu tenho 50 e poucos alunos. Mas se alguém aqui foi aluno de médio e terceirão há muitos anos atrás, é que a realidade de 45 alunos por turma no ensino médio e de 80 no terceirão, ela não existe mais. Tá? No pré-vestibular, algumas escolas têm até próximo a 90. Mas não se faz mais turma de terceirão acima de 60, na média 55, e as turmas de colegial antigo, hoje nós chamamos de ensino médio, 30, no máximo 35. Pode conferir isso com qualquer pessoa. Muito obrigado, Simone. Simone já foi minha aluna. Que legal. A gente tem aqui o depoimento da Simone, que a filha entrou agora no 9º ano conosco, semana passada, já se adaptou e está vindo sozinha para a escola, feliz da vida. Que bom. Eu acho que a sua filha veio junto com mais 2 colegas que só vão chegar em agosto, Simone. Só confirme se é isso mesmo. Eu sei porque eu vi essas 3 famílias sendo atendidas pelo Marcelo e eu participei de uma conversa onde estavam as 3 meninas. Umas graças e umas simpatias. Eu acho que nós fechamos então.
Gente, literalmente, um grande abraço a todos, um bom final de noite. E repito, foi um prazer incomensurável recebê-los nessa conversa virtual. Aguardo-os na escola. Agendem por aquele telefone que a gente colocou ali no grupo e que o Rodolfo depois também coloca aqui de volta na linha de transmissão. Um abraço e boa noite. O Colégio Energia entende como educação todo o processo e trajetória do aluno dentro e fora da sala de aula, pois acreditamos que ensinar vai muito além do conteúdo. Ensinar é o processo lúdico de brincadeiras entre as crianças. É a expressão artística durante uma peça de teatro. São as habilidades demonstradas em jogos. É a vontade de fazer a diferença na sociedade com aquilo que se aprende em aula. Valorizamos as particularidades de cada um no momento da aprendizagem e buscamos desenvolver conexões valiosas entre a escola e a vida. Nós entendemos que educação é tudo aquilo que faz parte da sua trajetória, porque a sua história começa aqui.